Olá, boa noite. Está no ar o Rede TV News. Você que estava com José Luiz da Atena, continue com a gente para ficar bem informado. O governo federal anuncia plano de 30 bilhões de reais em crédito para combater os danos do tarifaço imposto pelo presidente americano Donald Trump. O presidente Lula rebateu o norte-americano e disse que aqui não existe desrespeito aos direitos humanos, diferente do país de quem está acusando. E você vai ver também. Depois de vídeo de influenciador que denunciou a exploração de menores de idade em postagens nas redes sociais, Disque 100 recebe centenas de denúncias. Apenas contra o influenciador Ítalo Santos, investigado pela Justiça, são mais de 400. O ministro Edson Fachin é eleito presidente do Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes será o vice. Nós começamos essa edição com aquela história escabrosa do empresário suspeito de matar um gari em Belo Horizonte. Olha só a cara dele. Ele vai continuar preso por tempo indeterminado. Nenê da Silva Nogueira Júnior teve a prisão temporária convertida em preventiva após passar por audiência de custódia. Encontrou algum instrumento, arma de fogo, qualquer coisa que seja em seu poder? Não. O juiz alegou que a prisão dele foi mantida por causa da gravidade do crime e afirmou que o empresário é perigoso e tem total desrespeito pela vida humana. Imagens mostram quando o carro dirigido por Renê entrou na rua onde estava o caminhão de coleta de lixo. Pouco depois, o gari Laudemir de Souza Fernandes aparece baleado na barriga e cai no chão. Desesperado, um colega ainda tentou socorrê-lo. A Justiça confirmou que Renê já tem um histórico de ocorrências por violência doméstica e por homicídio culposo. Ele é investigado por ter atropelado e matado uma mulher de 50 anos. Segundo a denúncia, ele estava em alta velocidade. Nossa, gente, é um criminoso. Eu fico absolutamente chocada com essa história. Um policial do Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro ficou ferido durante uma ação contra o Comando Vermelho na Zona Oeste. 4 suspeitos morreram. O tiroteio no início da tarde provocou o fechamento da linha amarela e da Avenida Ayrton Senna. Com o apoio de um carro blindado e de um helicóptero, os policiais entraram em uma área de mata para reagir ao ataque. O confronto deixou 2 suspeitos mortos e um policial ferido no braço. Ele não corre risco de morrer. Mais cedo, policiais e traficantes já haviam se enfrentado durante a operação, que teve o objetivo de conter o avanço do Comando Vermelho na zona oeste do Rio. Durante a ação, a polícia também fez buscas por lideranças da facção que tentam ocupar comunidades antes dominadas por milícias. A facção Comando Vermelho, ela tem um plano expansionista bem claro. Tanto o Matuê como o BMW, eles são responsáveis por esses bondes, né, essas quadrilhas que fazem os ataques, as invasões, ataques especiais à milícia que ali tinha. E eles estão querendo criar um grande complexo. Então, a Chacrinha, CDD, Gardênia, né, fazem parte desse cinturão que eles estão querendo montar. Igor Freitas de Andrade, o Matuê, é apontado como responsável pela morte de um policial civil e por ferir 2 PMs na semana passada. A polícia suspeita que na ação de hoje ele tenha se ferido e se escondido em uma área de mangue. As buscas aconteceram na Gardênia e na Cidade de Deus. 8 homens foram presos e 3 menores apreendidos. Os policiais também encontraram armas e munições. Criminosos ainda colocaram fogo em barricadas e usaram um ônibus para fechar uma rua. Por causa do confronto, 17 escolas da região tiveram um funcionamento prejudicado. 2 unidades de saúde suspenderam as atividades. A Justiça da Itália adiou para o dia 27 de agosto o depoimento da deputada federal Carla Zambelli no processo de extradição da parlamentar para o Brasil. Zambelli começou a depor hoje, mas logo no início da audiência chorou e alegou mal-estar. A parlamentar está presa na Itália desde o dia 29 de julho, final do mês passado. Ela foi condenada a 10 anos de prisão no Brasil por invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. O ministro Edson Fachin foi eleito hoje para a presidência do Supremo Tribunal Federal pelos próximos 2 anos. O ministro Alexandre de Moraes será o vice. A posse está prevista para o fim do mês que vem.
ação segue uma tradição antiga do STF. A presidência é ocupada pelo ministro mais antigo, que ainda não tem exercido a função. Edson Fachin terá como vice o ministro Alexandre de Moraes, segundo mais antigo que ainda não assumiu a presidência. Fachin vai substituir Luiz Roberto Barroso e terá mandato de 2 anos até setembro de 2027. A eleição, como sabemos aqui, tem um efeito simbólico, é como uma corrida de revezamento. O bastão agora chegou aqui e recebo com o sentido de missão e com a consciência de um dever a cumprir. Além do STF, o presidente da Corte assume o comando do Conselho Nacional de Justiça, responsável por fiscalizar o Poder Judiciário e definir normas de conduta na justiça de todo o país. O presidente do Supremo Tribunal Federal também é o 4º na linha sucessória para a presidência da República. Gaúcho, Fachin tem 67 anos. Ele foi indicado ao STF em 2015 pela ex-presidente Dilma Rousseff. Se formou em Direito na Universidade Federal do Paraná, onde também deu aulas. Tem mestrado e doutorado pela PUC de São Paulo e pós-doutorado no Canadá. O ministro presidiu o Tribunal Superior Eleitoral em 2022 e esteve à frente de julgamentos contra o voto impresso e o combate às notícias falsas. Rede TV News de volta. Hoje a casa do influenciador Ítalo Santos foi alvo de um mandado de busca e apreensão. Ele é alvo de denúncias sobre exploração da imagem de crianças e adolescentes na internet. E a Gabriele Freire, de Brasília, tem mais informações sobre esse caso, que vem dando muito o que falar na sociedade civil e aí também no Congresso Nacional. Gabriele, boa noite. Oi, Amanda, boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. As equipes da polícia foram à casa do criador de conteúdo, Ítalo Santos, para fazer a apreensão de aparelhos eletrônicos. Isso aconteceu depois da decisão do juiz Adailton Lassete, da primeira vara da infância e da juventude de João Pessoa. Ele acatou um pedido do Ministério Público que pedia esse mandado de busca e apreensão na casa de Ítalo. A decisão do juiz também prevê a suspensão imediata de todas as contas de Ítalo na internet. Ele também não pode ter acesso a esses perfis enquanto estiver sendo investigado pelo uso da imagem de crianças e adolescentes de forma indevida. O juiz também proibiu Ítalo Santos de ter convívio com esses adolescentes que participavam ali do vídeo em que ele produzia. O tema ganhou espaço em todo o Brasil e também aqui em Brasília. Tem sido discutido na Câmara, no Senado e hoje à tarde o presidente Lula se reuniu com ministros para tratar aí do projeto de lei que regulamenta as Big Techs, que são as grandes empresas responsáveis pelas plataformas digitais. O texto tem como medida e prevê, como principal medida, proteger crianças e adolescentes nas redes sociais. Com a repercussão do vídeo feito pelo influenciador Felca, que já atingiu aí mais de 30 milhões de visualizações na internet, a central de denúncias do governo federal também aí conseguiu atingir, registrou um aumento de mais de 1000% no número de denúncias sobre exploração sexual infantil desde que esse vídeo foi publicado. Nós fizemos uma reportagem mostrando esses dados e tratando sobre esse assunto. Vamos assistir. O Disque 100 reuniu as denúncias que chegaram desde a publicação do vídeo do influenciador Felca no último dia 6 até ontem. Segundo o levantamento, foram mais de 300 denúncias sobre a exploração sexual infantil na semana do dia 8 a 11 de agosto. Já na semana anterior, do dia 31 de julho a 5 de agosto, foram 27 registros, um aumento de 1000%. Sobre Ítalo Santos, foram mais de 400 ligações denunciando a possível exploração sexual de menores de idade. E foram mais de 440 denúncias relacionadas à questão do Ítalo Santos. Isso é a certeza que eu tenho aqui, são denúncias, tá? A quantidade de ligações ela pode ser muito maior. O debate sobre a adultização tem mobilizado as autoridades. Na Câmara dos Deputados, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje o aumento da pena para quem alicia menores na internet. O projeto aprovado pelos deputados determina a pena de 1 a 3 anos de prisão para quem facilitar o acesso de crianças e adolescentes a conteúdos pornográficos. A punição vale também para casos de assédio em que menores de idade são levados a aparecer de forma sexualmente explícita.
O texto também prevê o aumento de pena em 1/3 se esse aliciamento for feito através de alguma plataforma digital. No Senado Federal, a Comissão de Constituição e Justiça decidiu que vai ouvir os representantes das principais plataformas digitais a respeito das denúncias. Também serão ouvidos o Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União e Polícia Federal. Termina hoje o prazo para as defesas de Jair Bolsonaro e outros 6 réus do chamado Núcleo 1 da trama golpista entreguem as alegações finais. Essas alegações são a última etapa antes do julgamento. Agora deve ser marcada uma data para que os ministros da primeira turma do STF decidam se os réus são ou não culpados. A Procuradoria-Geral da República pediu a condenação de todos os integrantes do grupo e afirmou que Bolsonaro foi o principal articulador da tentativa de golpe. E agora há pouco, a defesa do general Walter Braga Neto protocolou as suas alegações finais. Os advogados pedem a nulidade do processo, alegando que o Supremo não seria competente para julgar o caso. A defesa também pede a nulidade da delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, e alega que o acordo com a Polícia Federal foi fechado após 4 meses de prisão e depois da imposição de medidas restritivas. Os advogados classificam ainda a delação de Cid como, abre aspas, a delação mais problemática da história do judiciário brasileiro, fecha aspas. E com isso encerramos esta edição do Rede TV News. Espero que você tenha aproveitado e ficado bem informado. A gente se encontra amanhã, às 7h55, depois do Brasil do Povo, com José Luiz da Atena. Até lá, gente. Boa noite.